Nosso adversário é Lula. Caiado, pode falar qualquer coisa, você está certo. Satisfeito? É isso. O Ciro Nogueira, ele simplesmente não tem o que responder, porque é verdade. O Ciro Nogueira, ele trabalha para ser o vice do Tarcísio. O Tarcísio, não é, o Tarcísio candidato a presidente, o próprio trade Tarcísio, as relações com a Faria Lima, as relações lá com o André Esteves, relações com a STF, a construção de uma base, foi tudo mérito do Ciro Nogueira. Por isso que eu sempre falei, o Ciro Nogueira transformaria o Tarcísio na primeira possibilidade de eleição de um candidato do Centrão no Brasil. Do Centrão no Brasil, desde a redemocratização. Você fala, como assim? O Collor não foi um candidato do Centrão. O Collor foi um fenômeno anômalo. O Fernando Henrique, a gente pode falar que isso foi um fenômeno anômalo também, porque o PSDB não era um partido do Centrão, o PSDB era um partido urbano, de quadros, partido social-democrata, com um pé neoliberal ali nos anos 90. O Lula é de esquerda. Aí depois vem o Bolsonaro, que é de direita. O Centrão, um candidato do Centrão, genérico do Centrão, teve alguma chance de ganhar se o Luiz Eduardo Magalhães não morresse ali no governo Fernando Henrique. Morreu. Se, sei lá, desse certo aquela candidatura do Rosiane Sarney, que chegou a pontuar muito bem nas pesquisas de 2001 para 2002. Ali havia uma chance do Centrão ganhar. Depois nunca mais o Centrão teve uma chance de ganhar. Essa seria a primeira vez que o Centrão elegeria um presidente. E essa era a construção do Ciro Nogueira, usando essa novidade que são as federações, essa concentração de poder nos partidos, ou seja, o Brasil ficaria na mão dos seus maiores bandidos. Eu não estou falando do PT, que é um dos maiores bandidos, mas assim, o Alibaba e os 40 ladrões não é o Lula, é o Centrão. O Lula é um grande ladrão de vermelho, mas o Centrão é um ladrão maior. O Centrão é o grande ladrão, a grande prostituta da nação é o Centrão. E o Tarcísio seria o candidato disso aí. O Ciro Nogueira era o cara que estava montando isso. E envolveu Faria Lima, criaram na Faria Lima, que é, ó, por favor, digite 1. Se você é um cara que trabalha, não só na Faria Lima, você trabalha com o mercado financeiro. Você trabalha para um banco, corretora, fundo, qualquer coisa. Digite 1 aí. E depois comente se você sabe o que é o Tarcísio Trade. A galera precisa bater meta no mercado financeiro. É natural, você trabalha numa corretora, você tem meta de rendimento e tal, e o Tarcísio Trade surgiu como uma solução. A ideia de que, real valoriza empresas brasileiras, estatais, empresas brasileiras em geral valorizam na bolsa, nessas flutuações que você tem, porque você geraria uma assimetria com uma notícia que teria um alto impacto. A ideia que você descobre com uma reunião que rolou a portas fechadas, que o Tarcísio vai ganhar, e aí você vai ter uma valorização do que é brasileiro ali. Cara, muita gente fez dinheiro com o Tarcísio Trade esse ano. E vender só. Isso aí é uma construção do Ciro Nogueira. Aí o Tarcísio virou esse consenso nos mercados. O grande consenso. Criaram até os porta-vozes deles no Twitter e tal. Isso era muito frágil. E essa fragilidade, ela se dá por muitos termos, porque, assim, a estratégia do Tarcísio candidato, ela se baseava assim, o Bolsonaro seria preso, mas ele ia para ser solto, aguardar um beneplácito do Tarcísio depois de eleito. Tá, mas o Bolsonaro vai querer passar a sucessão dele assim, tão fácil pro Tarcísio e pros caras do Centrão? Os filhos dele iam ficar só olhando e chupando o dedo? Isso passava para a ideia de que o governo Lula simplesmente estava arrumando para um buraco e perderia a eleição com certeza. Na primeira metade do ano, todo mundo tinha certeza que o Lula perderia a eleição. Hoje já colocam o Lula novamente como favorito. Segunda coisa. Terceira coisa que se baseava o trade de Tarcísio. A ideia de que o Tarcísio, assim, é um governador de mão cheia, o maior que a gente já teve. Não é. Cara, os governadores tucanos anterior, que perderam eleições presidenciais, eram tão bem avaliados quanto o Tarcísio, se não mais. E apareciam melhor nas pesquisas um ano antes da eleição do que o Tarcísio aparece hoje para governador de São Paulo. É ficção, a galera não tá entendendo. É ficção essa ideia do super Tarcísio. Não, o Tarcísio nada. São Paulo tá a mesma coisa que ela tava antes. Não há nenhuma mudança estrutural em São Paulo. As contas públicas estão até piores do que elas estavam antes. Os nossos números de educação não melhoraram. Há uma ficção Tarcísio. Volto a repetir, há uma ficção Tarcísio. Que tanto em termos de gestão quanto em termos de pesquisa eleitoral, sequer suplanta os governos tucanos. É tudo a mesma continuidade. É uma continuidade. Inventaram isso, botaram isso, o Tarcísio é demais. Não, o Tarcísio não é demais. E qual é a postura pública do Tarcísio? De um homem fraco. O Tarcísio não é líder de nada. O Tarcísio é um cara, ora conduzido pelo Ciro Nogueira, ora pelo Valdemar, ora pelo Bolsonaro. O Tarcísio, cada hora tem um cara que conduz ele. Então, assim, entendi, rolou um troço chamado trade Tarcísio, entendi, galera do mercado financeiro, funcionou pra vocês esse ano?
vão bater a meta de vocês, beleza. Agora sim, parem, né, no fórum íntimo, parem de acreditar nesse papo. Parem de acreditar nesse papo. Esse papo é mentira. O papo é mentira. Entendeu? E ainda tem o quarto elemento, que é Lula tá bem, o Centrão, assim, ó. O Centrão, ele é volúvel. O Centrão, ele vai de acordo com as circunstâncias. Tudo que para funcionar o plano do Ciro Nogueira, ele precisa que todos os partidos grandes fechem na candidatura do Tarcísio, certo? E que ele seja o vice. Todos fechem. Ele precisa que o PSD, ele precisa que o União Brasil com o PP, que é o PPUNI, MDB, Republicanos, todos, PL, fechem nessa candidatura. Não tem outra candidatura e eles vão... O Lula não precisa que esses caras fechem com ele. Olha a sacada do vagabundo. O Lula só precisa que eles não fechem uma candidatura. Então o Lula vai seduzir esses caras pro ano que vem, não para eles aderirem ao governo Lula ou à candidatura Lula numa coligação. Ele só precisa assim, Ciro Nogueira, pega o PP e deixa o PP aberto no Nordeste. Os políticos do PP apoiam a mim, Lula, e no Sudeste apoia quem quiser. No Sul também. E tal lugar, como que vocês quiserem. E o PSD do Kassab? Neutralidade. O Lula só precisa exigir neutralidade desses partidos. Enquanto para você ficar com a candidatura Tarcísio de pé, você precisa fechar eles todos. É muito mais difícil. Você precisa de 1 ou 2 partidos para quebrar a corrente. É 1 ou 2 elos você quebra essa corrente. Então, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Aí eu aviso pra vocês, porque existe o tal do trade Tarcísio, que a galera tá fazendo no mercado. Então se você é um cliente de uma corretora tal, não compre esse barato. Não compre esse barato. É um barato um comprador. Ou compra, sabe, deixa o preço valorizar e já faz a venda aí, sabe? Faz aí teus day trade aí, se aproveita disso. Porque tem nada, nem perto de ser confirmado. Mas nem perto. A gente não acredita em nada, só no que o gráfico pode entregar. Não, Black, eu entendo. Tanto que eu nem julgo. Antigamente eu julgava muito a galera do mercado financeiro e fiquei sendo muito duro e brigava com a galera. Pô, vocês estão enganando a galera pra ganhar dinheiro, isso. Sim, e foda-se. E dane-se. Eu não terminei a frase, não precisa me jogar nada. Dane-se, é da vida. Já é da vida e assim, as pessoas fazem o que elas querem também. Nesse ponto aí, ok. Já não tô nem mais entrando nessa discussão. Agora o que eu falo pra vocês é o seguinte, cara. Tá na hora de vocês apostarem em um grupo político que fala aquilo que acredita, faz aquilo que acredita e que quanto mais espaço tiver, a sua agenda de verdade de Brasil vai andar. Nós somos o grupo que tem uma agenda pra mudar o Brasil. O único grupo. Vocês sabem disso. Então tá na hora de vocês de verdade agirem assim, façam os seus trades se quiserem, mas no foro íntimo e nas reuniões, e nas doações e em falar bem, falem de quem merece. Porque somos nós que merecemos isso, não é nenhum dos outros. Todos os outros são farsa, são mentira. Nós somos o único projeto sério e vocês estão acompanhando, vocês sabem disso. Tá? Deixa eu falar uma coisa que é legal e funciona e tem a ver com gente muito capaz, tá? Tem uma iniciativa sensacional, que é uma startup brasileira, chamada Cuidalar, tá? Eu já anunciei aqui eles antes, e eu anunciei quando eles estavam começando, agora o negócio já tá dando super certo, e vocês que entraram aqui muita gente de vocês acabou participando e ajudou demais ao business funcionar. A Cuidalar, ela junta, uma ponta, a pessoa que quer fazer um serviço, pode ser por exemplo, uma pessoa que faz trabalho de manutenção em casas, apartamentos e prédios, cozinheira, uma diarista, ele junta, jardineiro, todo mundo junta todas as pessoas que fazem esses trabalhos que podem ajudar a resolver manutenções prediais, manutenção em casa, com o cliente. É quase como se fosse um Uber ou um Tinder entre o cliente e a pessoa que é o prestador de serviço, tá? Gostou desse corte? Então se inscreva em nosso canal para mais vídeos como esse.